tem sim, esse gigante, ele está acordado. Ele até pode, de vez em quando, tirar uma soneca. Mas basta a gente dar uma saculejar assim rapidinho que ele acorda. Então, acho que a tendência vai ser a gente eleger vários vereadores, né, em todo o estado de Pernambuco, quiçá prefeitos, né, dentro do estado. Então, a enfermagem hoje tem esse papel, a gente está muito próximo ao cidadão. 80% do profissional de enfermagem ele está no primeiro atendimento básico, né, do ser humano, da sociedade, da população. Então, a gente está ali muito tete a tete, né, com as pessoas, e a gente consegue trazer esse valor agregado de reconhecimento também da população. Então, eu acho que vem um novo cenário político aí, de uma nova profissão, e que seja também muito mais feminina. E aí, falando nisso, né, de preparo, e vou surfar aí na onda de Fred, que ele falou em surfar, vou surfar na sua conversa, Priscila, para aproveitar e lhe perguntar, depois dessa evolução que você teve, politicamente falando, com questão de votos, né? Começou lá em Floresta, veio para cá, né? Foi primeira suplente do MDB. 2024, a gente pode esperar uma enfermeira na Câmara? Marcos? Se Deus quiser. Na Câmara? Se Deus quiser, a gente continua o nosso trabalho, né? O que as pessoas, né, têm visto, a minha militância, ela é diária, ela é 24 horas. É bem o estilo enfermeira, é bem o estilo enfermeiro de ser. É ininterrupto, a gente não para. Então, as pessoas não sabem se eu estou em campanha ainda ou se eu tô, ou se a gente não está, porque toda hora eu estou me movimentando, toda hora eu estou me articulando, construindo, indo buscar, né, as pautas para a sociedade, as pautas envolvendo a saúde, a defesa do SUS. É importantíssimo a gente defender o SUS, a gente reerguer esse SUS, a gente falar de vacina, a gente falar de prevenção, a gente falar de autonomia profissional, a gente acreditar, acima de tudo, na ciência. Então, a gente vem com essa pauta muito forte, a gente não vai aceitar, né, essa involução, a gente não vai aceitar esse negacionismo, a gente quer sim fazer política com verdade, política com ciência, política inclusiva, acima de tudo, respeitando toda a sociedade. Então, eu estou assim, empolgadíssima, né? Vou continuar o meu trabalho, né? Eu espero que a gente continue, né, crescendo politicamente como a gente vem crescendo, e se Deus quiser, já a Casa das 7 Mulheres, que se torne a Casa das 14 Mulheres, das 20 Mulheres, porque a gente chama a Câmara de Vereadores hoje a Casa das 7 Mulheres, porque dos 39 vereadoras, apenas 7 são mulheres. Então, a gente ainda tem um papel muito grande aí para tentar que a sociedade comece a eleger mais mulheres e que essa sociedade seja paritavelmente ali representada, né? Tanto pela mulher como pelo homem também, dentro da Casa Legislativa. Então, estou confiante e vamos embora. Ô Priscila, antes da gente encaminhar aqui para o encerramento da live, e aí deixa eu só fazer um aviso a quem chegou depois, que Júnior Aguiar, ele hoje teve um contratempo, o pessoal não pôde participar, mas a gente está com a estreia de Marcela, nossa nova companheira aqui do plenário. Antes da gente fazer esse encaminhamento, eu não tenho como deixar de perguntar para você sobre essa repercussão que está acontecendo toda em relação às crianças, né, as vagas de leitos de UTI com a síndrome respiratória aguda. Como é que você está enxergando toda essa repercussão que está acontecendo em relação a essa falta de vagas? Olha, a gente vem com a saúde muito debilitada dentro do nosso estado. E a gente está saindo de um governo que só fez diminuir o repasse da verba para a saúde e o repasse da verba para o SUS. Então, o governo federal que antes estava, né, ele acabou não dando incentivo, ele acabou não assumindo, não participando dentro dos governos, porque você sabe que a gestão de saúde ela é tripartite. Ela vem federal, ela vem estadual e vem municipal. Então, todos ali têm um papel muito bem estruturado. Então, a gente começou, né, essa falta de investimento dentro do governo federal. O governo do estado foi assim, difícil manter o nosso padrão. E a questão das vagas em UTI, a questão da evolução, né, dessas crianças para o agravamento,
é simplesmente a falta da atenção básica. A gente precisa investir na atenção básica, porque para uma criança chegar em insuficiência respiratória, ela teve um caminho que podia ter sido evitado, que podia ter a mãe sido orientada, que podia ter começado um remédio apropriado, um anti-inflamatório, um expectorante, um antibiótico, lá na rede de atenção básica, para essa criança não chegue, né, nessa necessidade de ter vaga, de precisar de uma vaga de UTI. E a gente está vendo que está faltando vaga, que tem muitas crianças que estão à lista de espera, né, para uma UTI, está enorme. Então, assim, é uma crise que não foi gerada agora, não foi desse governo, né? Então, a gente tem que começar a enxergar a saúde como investimento da atenção básica. Aquela coisa, se a gente sabe que a cada R$1 que a gente coloca no saneamento básico, a gente economiza quase 5, na saúde a gente precisa falar também um pouco disso. Quanto mais a gente investir na atenção básica, mais a gente vai diminuir, né, a questão dos atendimentos hospitalares da média e da alta complexidade. E quando eu defendo as clínicas e consultórios de enfermagem, é porque o enfermeiro ele vai estar lá naquela fazenda, naquele distrito, lá em Floresta, onde o médico não pisa lá. Ele vai ter um enfermeiro que vai estar lá na aldeia indígena, que pega o seu barquinho de manhã para fazer o atendimento. Então, quando a gente dá a condição do enfermeiro ter maior resolutividade, né, dentro dos programas, às vezes eu sou meio polêmica porque eu digo história de mais médicos. Não, o médico não precisa estar na atenção básica. A gente precisa de um enfermeiro mais bem preparado e mais empoderado e resolutivo dentro da atenção básica. O médico vá para a média complexidade, vá para a alta complexidade, porque se a gente começar, né, a empoderar o enfermeiro, a colocar os enfermeiros, né, por exemplo, eu posso abrir hoje minha clínica, posso abrir meu consultório hoje como enfermeira nefrologista de formação. E eu posso trocar uma sonda vesical de demora, aquela bolsinha que o paciente fica... Eu posso trocar aquela bolsa por um quantitativo financeiro, né, diferente do bairro do IPCEP para o meu consultório lá no Rio Mar. Ou então lá no Ibura, meu consultório, que eu sei que vai ter enfermeira que vai abrir, que vai fazer isso. E essa troca de sonda a cada 30 dias que o paciente sai de casa, pega um ônibus, fica sem comer, vem lá do interior, quando chega no troca, não tem a bolsa, não tem quem atenda, não tem um médico, não tem isso, tem que ir para uma emergência. Então, ele fica lá. E aquele pacientezinho que está ali, ele é um forte candidato para perder o rim e ir para uma máquina de hemodiálise. Aí você pensa o custo desse paciente porque não trocou. Então, a gente precisa empoderar a enfermagem, a gente precisa criar leis que deem autonomia para o enfermeiro prescrever cuidados, para o enfermeiro realmente ter ali uma linha de cuidado, de atenção básica, de prevenção à saúde, para que a gente acabe gerando melhor qualidade de vida nas pessoas e dando mais saúde para eles. Então, eu defendo isso, a expansão dos consultórios de enfermagem em todo o território nacional e defendo que, quando a gente chega no nosso poder legislativo, a gente crie leis que deem autonomia e resolutividade à enfermagem dentro do estado de Pernambuco. Eu ia justamente levantar essa questão que você já falou, com relação ao atendimento básico, né? Porque Fred falou na questão das UTIs, das crianças, que é o que está muito em pauta, né, nos jornais agora, são as crianças tendo problema de vaga da UTI. Mas, há anos e anos, entra governo, sai governo, a gente vê as reportagens de não tem vaga, os exames não são marcados, aí só marca para daqui a 3 meses. Posto então, fechado, assim, não vacinou. Oi? Estou dizendo, o posto estava fechado, não vacinou, não tem médico para atender. É complicado. Isso é um problema como se fosse um câncer, né? Uma coisa crônica que já vem acontecendo ao longo de gerações. Porque eu me lembro disso, desde que eu era pequena, eu me lembro de ver situações como essa na televisão. Porque eu sempre fui antenada, sempre quis ser jornalista, então a gente sempre vê esse tipo de reportagem. E aí eu ia te perguntar justamente qual seria a solução a longo prazo. Mas você fala nessa questão de empoderar os enfermeiros. Tu achas que a longo prazo, dentro da política, teria como fazer isso e de que forma? Isso. Porque quando tu fala de consultório, a gente pensa logo uma coisa particular. Mas a gente está conversando aqui sobre SUS. Pronto. Como é que a gente resolveria desafogar o SUS? Porque hoje está numa situação crítica.
Vamos lá. Você falou que você fica angustiada com essas reportagens, porque é o tipo de doença sazonal. A gente sabe que quando chegar maio, junho, julho, agosto, finalzinho de setembro é que vai começar a melhorar, porque é o período chuvoso, é o período que está caindo a temperatura. Então, a gente sabe que esse problema já está aí, já está posto, e acaba que não tem, né, campanhas de prevenção, acaba faltando muito esclarecimento para a nossa população. Como eu falei para vocês, né, o que é esse empoderamento? Eu acredito demais que a nossa profissão ela vai ter uma virada de chave significativa, até que seja na marra, por conta dessa história do piso salarial, né? Porque vai começar as pessoas se acomodarem, começar as pessoas verem outros espaços, né, que talvez fique mais disputado ainda esse mercado, né, dentro das instituições. Então, o que é que acontece? A gente precisa trabalhar, né, dentro dos consultórios de enfermagem, precisa trabalhar dentro da atenção básica com aquele enfermeiro que ele consiga solicitar certos tipos de exames, que a gente diz que a gente tem essa condição, a gente tem esse preparo. Então, o SUS, ele dá essa condição para a gente, né, solicitar exames, né, fazer prescrição de medicações segundo protocolos do Ministério da Saúde, que isso está posto. O que a gente precisa é dar essa condição, o que a gente precisa é treinar essas equipes, o que a gente precisa é dar essa autonomia para essas equipes. E o que é que acontece? O SUS, ele tem a sua rede credenciada. O SUS está lá dizendo que o SUS ele pode comprar serviços da iniciativa privada. Então, existe já um quantitativo direcionado do SUS para pegar, né, a rede complementar de saúde, tipo clínicas de imagem, hospitais, vagas de internamento, né, exames específicos, laboratórios. E por que a gente não pode credenciar o consultório do enfermeiro também nessa rede complementar do SUS? Porque aqui esse SUS, ele não pode estar em todos os lugares, em todos os bairros, com o consultório de enfermagem financiado pelo SUS, porque isso é capaz. A gente não vê vários médicos aí com clínicas de imagem, com exames cardiológicos, o cardiologista com preço popular, né? Muita coisa daquilo ali está subfinanciado pelo SUS. Existe parceria, né, com isso. Então, o que a gente precisa é trazer isso para a sociedade. Eu falo muito que a sociedade ainda não sabe qual é o papel da enfermagem, a sociedade ainda não sabe qual é o valor da enfermagem, né? O potencial que a enfermagem ela pode oferecer para a população. Então, a minha luta é essa, é mostrar, é valorizar, ensinar, inclusive, ao enfermeiro a se autovalorizar, porque a gente ainda está nessa fase de resgate do nosso profissional. Então, esse mês de maio, essa semana de enfermagem que a gente vai ter, vai ser uma semana revolucionadora, vai ser uma semana disruptiva, onde a gente vai conseguir falar cada vez mais para a sociedade começar a enxergar a gente. Então, eu lhe dou o caminho das pedras. Vocês vão sair daqui com a vida resolvida. Vamos investir na enfermagem, saúde complementar dentro do SUS. Vamos credenciar as clínicas e consultórios de enfermagem no estado de Pernambuco. Vamos mostrar ao Brasil como é que se faz saúde. Eu digo a você, a gente está pronto. Nós da enfermagem, a gente está pronto e a gente gosta de trabalhar. Priscila. Tem uma mensagem aqui, Richard. Opa, Marcela ainda está falando, peraí. Tem uma mensagem aqui, ó. É hora de mais enfermeiros adentrarem no universo político e buscar essa luta com a ocupação de espaços que cobrem e gerenciem essa luta. Eu acho que, Priscila, as suas ideias são realmente válidas e precisa de força, né? Eu acho que quanto mais representantes de enfermagem vocês conseguirem colocar lá dentro, eu acho que essa luta ela pode ser encurtada, né? Exatamente. E aí, a proposta é essa.